Senhor a nós, a todos nós, e que a gente possa viver um tempo de reflexão, aprendizado uns com os outros, né, de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e que a gente possa, sim, Pai, ser um povo presente no mercado, né? É algo que eu amo e que eu quero ver os meus irmãos que estão, de fato, ali, né, sendo discípulos de Jesus, aonde eu muitas vezes mesmo não chego mais, que eles possam ter esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vamos hoje falar da introdução, capítulo 1 e 2. Para você que nunca participou, a, a, a gente não narra o livro em si, né? Eu vou lendo algumas coisas que me marcaram. Você pode também levantar a mãozinha e ler algo e comentar, né? Então, a dinâmica, ela é muito mais um compartilhar do que uma aula propriamente minha, até porque eu sou, talvez, o, o que menos tem, né, esse contato, assim, do mercado. Eu já fui, né, eu tinha empresa na área de fomento, mercantil, né, crédito. Então, por muitos anos eu fui envolvido nisso, já fui gerente financeiro de empresas, né? E é por isso que eu levo esses assuntos, né, de dízimo na igreja tão a sério, né? Já vi muita coisa ruim, tanto na empresa e quanto dentro de igrejas também. Mas o mais importante aqui é partilhar as boas novas, né? Aquilo que nos faz aprender, né? A, a nos transformar. Então, eu peço que você fale, opine, porque isso é que faz o grupo interessante, ok? Vamos lá, na página da introdução, ele traz algo que eu acho muito pertinente para nós, que um pouco da cultura do nosso tempo, que é uma coisa que é importantíssimo, assim, que a gente saiba. Até ter uma série da Igreja Esperança, que eles estão agora. A primeira pregação dessa série, eu acho muito válido que a gente escute, caso você queira, até para você entender o que é essa cultura do self. Quando o Tim Keller cita aqui o livro do Robert Bellah, que é o individualismo expressivo. E ele cita o livro aqui e diz assim: estamos nos encaminhando para uma validação ainda maior da sacralização do indivíduo, mas nossa capacidade de imaginar estrutura social que mantém as pessoas unidas está desaparecendo. A sacralização do indivíduo não é equilibrada por nenhuma noção do todo ou a preocupação com o bem comum. Aqui, o que me traz algo interessante para a gente pensar é que nós, aqui, que somos cristãos, estamos em uma igreja local, nós somos privilegiados dentro de um mundo da cultura do self, porque nós somos
lembrados todos os dias, ou todos os cultos, ou todos os grupos que ele participa, que a nossa vida não é só nossa, e que a gente não vive só para constituir os nossos impérios, né? Sejam eles de qualquer gênero, né, que for. Porque a gente vive em uma cultura onde a verdade judaica cristã, ela foi retirada do pensamento social, como qualquer outra verdade, e agora as verdades, vamos assim dizer, são aquilo que eu, né, o self, o inglês, assim, o ser humano foi entronizado, né, e não só o ser humano, mas o eu. Então, assim, é muito difícil para a gente, dentro de uma influência que o próprio livro vai tratar um pouquinho mais para frente no capítulo, né, uma influência grega, a gente pensar, né, o trabalho e a nossa vida como uma expressão de algo maior, né? A gente o tempo todo bombardeado, né, na nossa cultura, no nosso coração, que é o problema principal, né? A gente tem esse peso sobre nós de nos dar identidade a partir do trabalho, né? E isso é difícil para a gente, porque se nós não temos essa identidade em Cristo, e vamos aqui concordar que o nível de espiritualidade da igreja, ou, né, como um todo, e aqui eu incluo a, a, a ponte, é muito baixo, né? Então, a capacidade que a gente tem de, de pensar a vida a partir de Cristo, ela é muito pequena, porque nós não temos a devoção a Cristo para que isso ocorra. Então, eu quero honrá-los aqui, né, e agradecer, né, pelo interesse. Espero que a gente fique juntos até o, o final, né? Então, ele cita mais uma parte aqui nessa página que eu acho válido a gente ler, que ele diz aqui que para que a diferença seja real, teria de haver uma reapropriação do conceito de vocação ou chamado, um retorno à noção de trabalho sob uma nova ótica que o veja como contribuição para o bem comum e não meramente como um meio para o progresso individual. E na página 20, eu leio só um parágrafo, assim, uma frase dentro do meio, que ele diz assim: o, o, o trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo, e se ele for feito para quem o chamou e não para você mesmo. E aí que a gente, então, como cristãos, vamos entender que o trabalho, né, ele não foi e ele não é uma maldição da queda. Eu queria aqui perguntar, né, quem que, ao ler essa introdução e esses capítulos, foi apresentado a algo realmente novo? Você, olha, Pipe, eu pensava totalmente diferente. Tem alguém? Então, vocês são crente de verdade. Então, o negócio tá bom. Ou, Não, eu.
Eu pensava, eu escutava piadinha desde pequeno. Nossa, quando eu chegar no céu, você tem minhas contas com a Eva e com o Adão, porque eles fizeram a gente trabalhar demais. Eu podia estar de boa no paraíso, e eles foram pecar, e olha só o que deu. A vida inteira eu escutei essa piada. E para mim era real e oficial. Mais alguém? Não foi assim um contraponto ao que eu pensava, mas já tem um tempo desde a ponte que começou a mudar minha percepção disso em relação ao trabalho. Eu fiz o carisma, então, assim, pela minha experiência no cristianismo, eu me converti de adulta, mas era como se, que eu vi muito nesse livro, era muito voltada para a missão, para ir para fora e estaria aqui trabalhando para Cristo se eu estivesse em missão, indo atrás de muçulmanos, indo atrás de outros, nesse tipo de, como ele faz menção no livro. E que eu sou uma pessoa que particularmente eu amo trabalhar, eu sempre trabalho desde muito nova e eu gosto de trabalhar. Eu vejo muito Deus no meu dia a dia, no meu trabalho, e várias coisas acontecendo por isso. Mas, por essa experiência, eu já tive momentos de pensar isso, como se eu não estivesse no caminho de Deus, como se eu não estivesse, até mesmo porque eu tenho em casa já uma irmã que ela tem essa visão missionária, ela tem interesse em ir para fora em busca de muçulmanos e tal. E eu sempre tinha essa percepção, essa dúvida, que começou a mudar com a ponte. Eu me identifico muito com a ponte, eu concordo com tudo que é falado na ponte, eu busco entender, concordo com a visão, e esse livro está só contribuindo com isso, aumentou essa percepção que eu já tenho tido desde quando eu fui para a ponte. Entendi. Então, da Vicky, própria... Oi, pode falar. eu só queria contribuir no que foi dito aí, que aumentou a minha responsabilidade como mãe de ensinar os meus filhos a respeito do trabalho. Porque quando eu era pequena, normalmente eu não era cristã, então não tinha a visão que a Érica falou. Mas toda vida a gente entende que o trabalho é para prosperidade, para enriquecimento, para construção de uma carreira brilhante, para ser bem-sucedido, para acumular bens, para poder você ter destaque pessoal, sucesso profissional, e as outras coisas são agregadas. Quando você é mãe e você entende que o trabalho é uma servidão, que você é dotado de bens e para que você tenha um conforto, mas que você tenha muito mais a percepção de contribuição, isso faz com que até a forma com que a gente se porta dentro de casa, ao reclamar de um dia cheio, de tribulações, ou ensinar a importância do estudo, a importância de constituição de carreira, muda na perspectiva da educação do filho. Porque tanto a Maria Clara quanto o Victor agora vão ser educados de que o trabalho é para dignificar a eles e a outras pessoas que, por meio do talento deles, eles vão poder contribuir para a sociedade, e não simplesmente para ganhar dinheiro, ter sucesso e assim sucessivamente. Muito bom, Ju. Wendel. Eu nasci e fui criado na igreja que tinha uma separação muito grande entre o santo e o profano. Uhum. A parte de trabalho ela estava completamente desvinculada. A gente, o trabalho voluntário na igreja, o trabalho ir aos cultos, fazer os eventos da igreja era uma coisa, era sacral. Agora, o que era fora da igreja, tudo, tanto estudos, fazer faculdade à noite e perder culto, era algo terrível, né? E o trabalho também era algo profano, era algo extra, né? Extra religioso, extra cristão. Você não podia, você tinha que trabalhar para se sustentar, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E um completo desincentivo também de ter amigos, fazer amizade para levar o evangelho para essas pessoas. Então eu cresci
E aprendi totalmente essa separação, né? E essa visão do livro que nosso trabalho ali é algo para também como chamado, né? Levar o evangelho ali também começou a fazer diferença também. Mas eu já vinha também, como a primeira falou aí, a questão da ponte já tinha começado a abrir minha mente em relação a isso. Legal. Adailton. Abriu. O áudio Fechou. está fechado. Boa noite. Estava fechado. Boa noite, pessoal. Ô, Pipe, assim, dentro da sua pergunta, né, assim, o que pode ter surpreendido aí nesse primeiro ponto que trouxe, para não adiantar muito nos capítulos, essa parte, assim, né, você quando vai trabalhar, se é um chamado, né, se você foi para realmente atender a quem te chamou ou para você mesmo. Eu acho que é uma construção, um amadurecimento que vai acontecendo na vida. Então, assim, no meu sentimento, no primeiro momento, acho que eu fui pensando no que era bom para mim, né? Eu me converti já casado, com filhos, na posição que eu estou, e no primeiro momento parecia que era uma coisa para mim, mas o amadurecimento e a vivência na liderança e na gestão vai transformando a gente vai entendendo o significado de fazer pelos outros também, né? De ter uma gestão humanizada, de ter um olhar diferente para essa gestão e o quanto isso significa. E aí, quando eu fui aqui lendo o capítulo 1, capítulo 2, foi tão bom a gente entender essa identificação, né, com essa percepção. Mas, assim, de uma forma inicial, realmente eu entendia no primeiro momento, quando eu me formei, e fui procurar um trabalho, é para ter sucesso, é para ter dinheiro, é para conquistar as coisas. E depois você vai entendendo que tudo é uma consequência do que você vai construindo, fazendo a diferença na vida de outros também. E essa é a grande riqueza que você carrega com você e carrega de valor mesmo. Ok? É isso. Muito bom, gente. Ótimas falas, né? E a gente fica feliz. A questão que até o Wendel e a Andressa e a Ju comentaram da ponte, não é algo da ponte, né? É da tradição reformada. Então, a própria introdução já cita o Lutero, né? Aqui na página 23, ele diz assim, citando, né, a tradição luterana, que afirmava os dedos de Deus, né? Quando trabalhamos, somos, como a tradição luterana afirmava, os dedos de Deus, os agentes de seu amor providencial aos outros. Essa compreensão eleva o propósito do trabalho de ganha-pão para amor ao próximo, e, ao mesmo tempo, nos liberta do fardo esmagador de trabalhar especialmente para provar nosso valor. E aqui ele cita o Kuyper, né, que é muito da nossa tradição na ponte, né? A ponte ela tem uma leitura bem holandesa, né, do calvinismo, né, que é a tradição, assim, que diz aqui, nessa visão reformada, o objetivo do trabalho é desenvolver uma cultura que honre a Deus e capacite os seres humanos a prosperar. O que eu mais enxergo ser relevante na introdução, e que eu quero ressaltar, é algo que ele não cita aqui, mas ele fala sobre, que é a questão do sacerdócio universal de todos os crentes. Essa questão, ela é fundamental na virada desse entendimento. Não que isso tenha vindo da reforma, tá, gente? A reforma, ela não traz nada novo. Quem quer algo novo no século XVI é o Renascimento, e não a reforma. A reforma quer voltar, né, às escrituras, né,
e aos ensinos de Agostinho de Hipona, que é no século IV. Então, a reforma protestante, ela olha para trás, ela quer voltar a uma certa essência, né? O que quer ser algo novo não é a reforma. Então, a reforma resgata algo bíblico, que é principalmente o sacerdócio universal de todos os crentes, não apenas quando a reforma faz todos os movimentos para que a Bíblia e para que a interpretação bíblica possa estar na mão de todas as pessoas, aonde não existe mais um clero, né, especial. E isso, gente, ainda é presente nas nossas vidas. Quando a gente parte a vida de trabalho entre o trabalho santo e o secular, a gente está dizendo que o pastor é melhor que a gente, né? Que ele tem um trabalho, né, que é melhor que o nosso, que ele, né, faz algo que é mais digno, né, é, espiritualmente, e essa não é a verdade, né? Todo o trabalho, ele é uma expressão de uma vocação, né, da vida de todo o ser humano. Então, o sacerdócio universal é justamente aquilo que a reforma traz como um ponto fundamental para que tudo seja espiritual, né? Ou seja, toda a vida ela tem espiritualidade, e o trabalho, né? Assim, o livro ele começa a trabalhar isso agora no capítulo 1 de Gênesis, né? O trabalho ele é a forma de adoração, né? Então, isso que a Érica disse, né? Falou assim, né, que, igual, gente, um outro ponto, né? Antes de entrar aqui no capítulo 1, que ele já fala também, é a ressurreição, né? A maneira como você aprendeu os fins dos tempos e o céu muda muito a forma como que você enxerga o trabalho, né? Provavelmente, né? Quando nós formos, né? Ou quando o céu for completamente entre nós, né? No novo céu e nova terra, no novo reino de Cristo, onde não haverá mais pecado, nem dor, nem indiferença, o trabalho ainda continuará, né? O trabalho, tudo indica que ainda continuará sendo a expressão humana para a glória de Deus, mesmo com a cidade já estabelecida, né? Andréia. Boa noite, pessoal. É muito interessante porque eu me lembro várias vezes o meu filho, né, perguntar para o pai dele: papai, por que você tem que trabalhar? Papai, por que você tem que trabalhar? E meu marido sempre respondia: papai não está indo trabalhar, papai está indo transformar a vida de pessoas. Papai está indo fazer diferença na vida das pessoas. E, de fato, é isso que os nossos filhos, e também a começar em nós, né? Nós precisamos entender. Independente de nós exercermos uma posição de liderança ou não, né? Você pode estar na zeladoria, você pode estar na secretaria, você pode estar numa recepção, você pode estar sendo liderado por alguém, você pode estar, inclusive, dentro da sua casa. Ou seja, exercendo ali as funções dentro da sua própria casa. Tudo que nós fazemos é sempre em prol de transformar a vida de alguém. É sempre em prol do outro, é sempre em prol do serviço.
Porque se a gente não fizer, todo o time vai sentir. Se o nosso trabalho deixar de ser exercido, seja em qualquer local, sendo em uma posição de liderança ou não, todas aquelas pessoas envolvidas, seja dentro da nossa casa ou fora dela, vão sentir. E quando você está fazendo algo, né, você não está simplesmente exercendo alguma coisa que você aprendeu, mas você está o tempo todo em contato com pessoas. Você está o tempo todo se comportando e falando com pessoas. E é nesse movimento que a vida das pessoas também vai sendo transformada. Então, eu achei muito lindo isso, né, que o meu marido disse para o meu filho, e a partir de então a gente começou sempre a repetir: não, papai não está indo trabalhar, ele está indo transformar a vida de pessoas, ou seja, fazer diferença na vida das pessoas. Aí essa é a minha contribuição. Muito bom. Jimmy Carter. Gente, Ele mesmo, Jimmy Carter. antes de passar aqui para a Ana, só é para lembrar, né, que o trabalho é criado antes do pecado. Então, é por isso que faz todo sentido que a relação humana com Deus, na sua Gênesis, continue dessa maneira, né? Vai lá, Ana. Oi, deu? Deu. Então, eu vou fazer um desabafo, né? Assim, em relação à questão do trabalho. Que é uma coisa que eu penso há muito tempo sobre, né? Eu venho e volto em altos e baixos em relação a isso. Na igreja, né, que eu congregava antes, felizmente, eu tive, né, uma liderança que nesse ponto me instruiu nesse sentido, né, de ministério de tempo integral, de olhar, né, o meu local de trabalho, o espaço em que eu estava ali como um local, né, em que eu pudesse estar desenvolvendo o ministério, fazendo a diferença na vida das pessoas. Esse entendimento para mim assim, não foi uma novidade, né? Quando você perguntou. Eu não escolhi a minha profissão pensando, né, em status financeiro, essas coisas, pelo contrário, eu sempre fugi dela. Até o dia que eu li, né, o Hernandes dizendo que a vocação são como algemas invisíveis, né? Tentei fugir de todo jeito, não teve como. Mas uma coisa que eu sempre brinco com meu esposo, eu falo assim: ah, amor, você tem que me sustentar. Porque o meu sonho, de verdade, do fundo do meu coração, é não precisar da renda do meu trabalho. Porque isso, às vezes, me angustia na minha relação de dia a dia de coisas que eu tenho que fazer, sabe? Eu queria muito poder fazer sem receber, sem precisar receber. Não é que não é válido, não é justo, não é nada disso. É porque eu gosto muito de fazer o que eu faço, mas o dilema, o desespero de, às vezes, precisar ou de ter que alcançar determinado valor para conseguir quitar, né, os compromissos, as coisas, esse movimento, às vezes, me angustia. E eu fico brincando, já brinquei muitas vezes com meu esposo: ah, amor, queria tanto que você conseguisse, né, assumir tudo para que eu pudesse fazer isso voluntariamente, para que eu não precisasse fazer isso nem no espaço que eu estou, para que eu pudesse fazer, para eu ficar por conta de ofertar isso na vida das pessoas. É um sonho que eu tenho, não é uma realidade ainda. Mas isso me angustia, sabe? Porque às vezes a relação com o movimento, com a preocupação, com essa coisa de eu preciso bater essa meta, eu preciso ter tantos alunos, porque senão eu não dou conta de fechar aquela conta ali, eu preciso disso. Isso me angustia. O momento que eu estou lá com os meus alunos na minha aula, vivendo, né, os meus processos com eles, é uma delícia. Esse desespero é um desabafo mesmo. Essa coisa de eu
precisar né, desse retorno financeiro, às vezes me dá não sei colocar em palavras, mas não me deixa tão à vontade quando eu, né, quando eu poderia, ou como eu podia, né, quando meus pais me sustentavam e eu fazia sem este peso da responsabilidade das contas, quando eu fazia simplesmente porque eu amo fazer. Não sei se deu para entender. Não, deu sim. É uma realidade, né, que a gente vive por causa do pecado, né? Isso em Gênesis 3 fala, né, que agora, né, o trabalho, assim, o fruto do trabalho não vai vir só, né, de uma forma leve, mas vai vir os espinhos juntos, né? Mas a vocação e a libertação em Cristo nos ajuda em duas coisas. Uma é a ter a satisfação em algo que eu posso até não gostar. E a outra é diferenciar trabalho de renda, né? São coisas diferentes, né? O trabalho, igualzinho, aqui em casa, a Débora não tem renda, mas ela trabalha tanto ou mais que eu. Isso é um ponto, né? Então, assim, a libertação dessa ideia de trabalho para ganhar algo é que a gente precisa ter, né? E ao mesmo tempo, a gente pode entender que a vocação me permite trabalhar em algo que eu não goste, sabe? Assim, não é meu sonho, porque lembra lá da cultura do self também, gente. Nós temos esse sonho encantado, né? Então, assim, eu sou pastor. Tem muita coisa que eu não gosto, né? Se eu for falar aqui da vida pastoral, né, tem, tem várias coisas que eu usaria a frase do Amaral da padaria lá do Instagram, né? Mais que o potencial, eu tenho preguiça, né? Então, assim, a gente não gosta de tudo, né? Eu mesmo, o meu primeiro emprego foi numa empresa de fralda, que eu era o cobrador, o contas a receber, né? Então, o povo não pagava o boleto, eu tinha que ligar. Imagina, gente, um gago nessa posição. Gente, eu todo dia acordava com ansiedade, né? Isso foi em 2000 e pouquinho. Antes disso, eu vendia as hortaliças lá da fazenda da minha mãe, e eu, assim, eu chegava lá sabendo que eu ia ter que ligar, né? E o desespero é tão grande que eu fui aprender análise de crédito para que a inadimplência não fosse grande. Então, eu tive que aprender algo que anos mais tarde é o que me trouxe, né, renda, que foi a análise de crédito. Só que eu orava,
A Edilena está aí, ó. Ela era dessa empresa aí, né? Ela lembra. Aí eu orava, falou assim, Deus, né? Que o povo pague. E, gente, eu fiquei 2 meses sem nenhum título atrasado. Eu dei glória a Deus todo dia chegava lá, tudo pago, não pago. Que isso, eu estou sendo abençoado aqui. Mas isso é importante, gente. Igual, eu sou um pastor. Eu posso parar de ser pastor hoje e voltar para o mercado? Posso, entendeu? Deus vai me abençoar de um jeito, né? Esse negócio do centro da vontade de Deus é um mito, né? Dos grandes ainda. André. Eu ia comentar que no caso da Ana, né, a gente consegue perceber claramente que a dificuldade dela não é com relação ao trabalho em si, tanto que ela diz que quando ela está com os alunos dela, ela se sente feliz e etc, né? A dificuldade dela especificamente é com relação a um sistema que requer de nós obrigações financeiras e que muitas vezes a gente fica desesperado para dar conta dessas obrigações financeiras. Então, como você bem disse, né, Pipe, isso vem devido também ao pecado e tantas outras coisas mais, a deturpação de tudo que existe. Mas quando fica claro na nossa mente, né, essa diferença, ou seja, o vilão não é o trabalho, né? O trabalho ele foi criado antes do pecado, né? O vilão não é o trabalho. Pelo contrário, nós nos alegramos em servir. Nós nos alegramos em transformar a vida de outras pessoas por meio do nosso trabalho. Mas que, de fato, nós precisamos da misericórdia de Deus para a gente conseguir dar conta, né? Dos compromissos financeiros e tantas outras coisas mais. É claro que a gente precisa da misericórdia de Deus para tudo, né? A graça para tudo. Mas de uma forma bem específica, quando a gente consegue separar isso, a gente não fica tão bravo de ter que sair para trabalhar. A gente só busca alternativas e estratégias para resolver essa situação que muitas vezes o sistema nos impõe. Então, é só fazer essa diferenciação mesmo, o trabalho e o sistema. Não sei se eu consegui ser clara. A Ana escreveu assim, sim, é isso mesmo. Então, é isso, né? É essa diferenciação. Quando isso fica claro para a gente, é mais fácil da gente até entender melhor sobre o trabalho. De Deus, ele cita o Gênesis, ele conta o porquê, o próprio ambiente do Gênesis, né, sendo escrito. Nós temos vários outros mitos, né, sendo escritos na mesma época. Então, e quando Moisés, né, ensina isso ao povo, o propósito era justamente pegar um povo escravo no Egito, que tinha na cultura deles, né, outras histórias criacionais, como essa aqui que ele cita, a Enuma Elish, né, os deuses Ra, né, do Egito. Então, a narrativa da criação, ela tem essa importância de mostrar ao ser humano que ele não é feito escravo e que ele não é feito a partir de uma briga ou, né, de vontades de subdeuses, né? Mas que ele é feito, que nós somos feitos pelo Criador dos céus e da terra, e que nós somos a sua imagem. Isso traz valor, e que nós somos a sua imagem com um propósito, que isso traz poder, né? O ser humano é muito poderoso. A gente vê isso até pelos
é simples fato de estarmos aqui, todos em casa, e a gente junto por causa, né, de uma internet, criação nossa. Isso é parte do que é ser imagem de Deus. Então, isso é o que ele narra nas primeiras páginas, né? Se alguém quiser trabalhar algo dentro dessas aqui, porque eu já vou aqui para a página 38, na virtude do trabalho. Eu acho que as primeiras páginas são bem contextuais, ótimas, mas que o próprio livro já deixa isso muito claro. Uma questão que eu acho importante, até dentro disso que a Ana falou, é que, gente, a ressurreição resolve isso tudo. Esse medo, né, nosso dos boletos, né? E que todo mundo tem, né? Desde de mais rico até o mais pobre, né? O boleto chega. Então, assim, tem duas coisas que são importantes na nossa visão de trabalho. O descanso, ou seja, o texto diz que Deus criou as coisas em 6 dias e descansou. A primeira coisa importante é que a gente saiba que esse descanso de Deus, ele tem muito mais a ver com assim, com algo que Deus criou tudo aquilo que só Ele poderia, e a partir do 7º dia ele introduz, né, os parceiros da jornada numa relação, e chama isso de trabalho. Ou seja, é onde a contemplação entra na história. Deus, quando Deus descansa, que Deus começa a nos ensinar, né, a virtude da contemplação, que é justamente essa forma que Deus nos criou para participarmos da sua obra, para cultivarmos esse jardim, e para, nessa relação, né, encontrarmos com Deus na viração do dia para celebrar. Eu já disse isso, mas a narrativa ali, né, o conto de Gênesis 1 e 2, que falam a mesma coisa de forma diferentes, né, 1 e 2, mostram a beleza, né, que nós temos, assim, dessa virtude do trabalho. Então, em termos técnicos aqui, assim, para que vocês entendam, o culto de domingo que a gente vai, ele é mais ou menos igual à viração do dia. Ele é a celebração, né? O termo correto para a gente se referir ao culto que a gente vai, que a gente levanta a mão e canta, seria celebração, que é justamente essa ação do povo, né, no final de um dia de adoração, encontrar-se com Deus para festejar o resultado do seu trabalho. É nesse sentido que o Keller vai entrar e dizer, e que a gente tem que entender. Então, aonde acontecia o culto a Deus? No trabalho. Né? Então, a adoração a Deus, biblicamente, fundamentalmente, ela não acontece de mãos levantadas. Estarei com mãos levantadas a ti. Isso é a celebração. Isso é o louvor. Olha o que Deus fez, olha o que nós fizemos em nome de Deus. Mas a adoração, né, na sua raiz bíblica, ela é
esse trabalho de cultivar a terra, as relações, para que a sociedade desenvolvesse. Então, isso é tão importante, né, que isso dá a todos nós aqui um senso de trabalho totalmente divino, espiritual e, e santo, né? Ou seja, o Sandro, quando viaja, o André, né, que também viaja bastante, a Andressa, quando faz, né, uma peça jurídica, a Ju, quando também tem a clínica dela, eu, como pastor, né, essa consciência, ela muda tudo, porque quando eu estou entendendo que eu estou fazendo aquilo em nome de Deus, a forma que eu vou fazer e com quem eu vou fazer, como eu vou me relacionar com as pessoas, muda tudo. É por isso que o maior campo missionário do mundo é mercado, é de trabalho. E aonde a gente mais passa vergonha. Por quê? Porque o crente não liga lé com cré. Ele é um que vai ir no culto domingo, ele toca no louvor, ele dá o dízimo dele, ele canta, ele é líder de célula, entendeu? Mas ele é um péssimo chefe, ele é preguiçoso no trabalho, ou seja, né, biblicamente você não está adorando a Deus em hora nenhuma, né? Então isso é algo muito sério que o livro desperta, até é porque o livro mostra, ele cita aqui na página 38, essa frase, é, per, é, é, é perfeitamente claro que o excelente plano de Deus compreendia os seres humanos sempre trabalhando, ou mais especificamente vivendo no constante ciclo de trabalho e descanso. E aqui ele cita Jesus em João 5, que Jesus fazia o que via o Pai fazer. E é isso que a gente também precisa ter em mente, né? O que você, no seu trabalho, na sua vocação, na sua profissão, o que você está vendo Deus fazer, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? E aqui, então, na página 40, né, eu marquei aqui a Dorothy Sayers, e eu vou ler a última frase do primeiro parágrafo. De acordo com a Bíblia, não precisamos apenas de dinheiro para sobreviver. Precisamos do trabalho para sobreviver e viver plenamente como seres humanos. Ele fala, dos capítulos a seguir, vamos discorrer mais sobre os motivos pelos quais isso acontece. Mas um deles é o fato de o trabalho nos tornar úteis aos outros, em vez de passarmos a vida olhando para nós mesmos. Mas ainda, o trabalho é um meio de descobrir quem somos, porque é através dele que conhecemos nossas habilidades e dons, componentes importantíssimos de nossa identidade. Assim, a autora, né, a Dorothy Sayers, escreveu com propriedade. Qual é o entendimento cristão do trabalho? Essa a resposta dela aqui, né,
vale mais do que marcar o livro. O trabalho não é primordialmente algo que fazemos para viver, mas algo que vivemos para fazer. Ele é ou deveria ser a expressão plena das habilidades do trabalhador, o meio pelo qual ele se oferece a Deus. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Então, o trabalho, ele serve, né, para que a gente se conheça até, né? Eu me lembro de quando, assim, eu me tornei líder de igreja, né? Assim, no começo muito por acaso, assim, né? Eu eu fui dar um testemunho um dia, via que eu não gaguejava, aí fui indo, aí eu já tinha, né, uma liderança nata, assim, assim, até antes de converter e tudo mais, e fui indo. Aí quando eu percebi, eu já era líder de jovens, né? Aí que eu meio que parei e falei, opa, o que eu estou fazendo, né? E, e, e eu me lembro muito bem, em 2016, eu já tinha plantado a Mineirão, né? Estava crescendo muito rápido e tal, e foi ali que eu, assim, sinceramente, eu parei e falei assim, ó, acho que é que eu levo jeito para esse negócio. Você vê, eu já tinha é, feito, né, anos e anos de liderança, né, e tudo mais, mas ali que eu falei assim, opa, velho, assim, eu acho que eu tenho um dom para esse trem aqui, né? Então, isso que o Keller disse é verdade, né? Né, eu não fui aquele cara que falou assim, eu tenho um chamado que o anjo me revelou. Não, eu fui servindo a Deus, de coração, assim, tanto na igreja e na empresa, né? E tive um pastor muito sábio que sempre quis que eu não trabalhasse na igreja em hora nenhuma, então eu só fui trabalhar, né, ter a minha renda ou parte dela da igreja, quando a igreja já estava grande demais e não dava mais, né? Então, e isso foi muito interessante, né? Eu fui me conhecendo, né, ali nas coisas e percebi que a parte né, de planilha, né, contabilidade, eu fui vendo que, que eu não gostava daquilo, sabe? Entendeu? Assim, eu sei, eu entendo, vejo a importância, mas hoje eu tenho as pessoas que fazem as planilhas, entendeu? Porque eu não gosto disso, eu gosto disso aqui, eu gosto de conversar, né? Então, entendeu? E isso deve ter o quê? 7 anos. Eu sou pastor há 13, né? Então, esse movimento é parte desse processo. E outra coisa é esse oferecimento a Deus, né? Quanto mais a gente conseguir ser pleno em Cristo, menos problema a gente vai ter com os problemas no trabalho. Assim, por quê? Porque quando vier alguma crítica, quando vier algum
elogio, ou quando eu bater uma meta, ou quando eu não conseguir, por mais que aquilo seja importante para a gente, que a gente fique feliz, aquilo não nos define, entende? Então, da mesma forma que eu consigo tratar os outros de uma forma diferente, porque aquilo não me define, quando eu tenho um sucesso ou quando tenho um insucesso, eu posso conseguir lidar com aquilo de uma forma mais branda. Óbvio, ou você fica triste, ou você fica feliz, ou você chega em casa e dorme, ou você chega em casa e estoura, né? Um champanhe, né? São coisas diferentes, momentos, né, que devem ser vividos, mas a gente consegue lidar com esses acertos, com essas vitórias e derrotas de uma forma, eu acho, um pouco mais suave, sabe? Isso é algo que me ajudou muito. Alguém tem alguma experiência dessas aí? Dá para contar? Ô, Pipe, assim, dentro do que você está falando, um pouco eu trouxe no início da minha fala, é o que você falou aí de metas, né? Que as empresas têm metas, as empresas colocam objetivos, elas têm orçamentos. E quando eu falei de consequência, é exatamente isso. A consequência de você alcançar a meta é muito mais, ela acontece de uma forma muito natural quando você olha para as pessoas, né? Quando você faz esse trabalho genuíno de transformação, acho que foi a André que falou aí sobre o marido dela, salvo engano, que é um pouco disso mesmo, de você ser a ponte, né, de levar uma pessoa de um ponto ao outro e não um muro. Essas pessoas vão fazendo com tanta satisfação tudo que é uma consequência a meta no final. Esse sofrimento ele vai sendo diminuído, né? Esse sofrimento da meta, do objetivo, porque você vai fazendo com muito prazer o seu melhor, você vai fazendo um pelo outro, pelo desenvolvimento, pela colocar a pessoa numa posição diferente lá na frente, né? De permitir que ela possa conquistar os sonhos delas também, né? E isso acho que é o gratificante, né? É um pouco conectado ao que você falou, né? E desonerar um pouco o peso da meta, né? Desse objetivo que as empresas colocam em produtividade, de alguma forma, de qualquer tipo de entrega, independente da posição que tenha, da função que tenha, você tem ali, você tem que finalizar. Você vai fazer um prato, um chefe gourmet, ele tem que finalizar o prato com excelência e com satisfação. Mas quando você tem ali um ambiente de prazer, de saber que o trabalho faz tão bem para você e que aquilo ali não é peso, é satisfação, é uma consequência o resultado bom, que muitas vezes é cobrado, né, com muito peso para a gente. Então, é uma experiência que eu tenho no meu dia a dia, que eu muitas vezes eu não olho quanto que vai ser no final, porque eu entendo que o resultado vai ser uma consequência do que eu estou fazendo no meio, com o time, com a equipe, né, construindo um ambiente favorável para todos, um ambiente de satisfação, de prazer de trabalhar, de fazer o seu melhor, e a consequência vai ser um grande resultado, né? Olhando para o que a empresa espera da gente, né? Uhum. Entendi, ótimo. E nos leva também a saber lidar com um chefe grosso, né? Estúpido, chato, entendeu? Com um mercado hostil, né? Que joga sujo, né? Assim, as mulheres aí podem talvez até falar, né, que a gente ainda encontra, né, uma cultura né, sexual, né, de olhar, né, para as mulheres, assim, de uma maneira muito, né, ali assim, a sensualidade, então as falas, né, meio que, assim, vídeo o presidente lá
da, é do time da Espanha, né? Ele, por ser o presidente, achou que ele poderia dar um beijo na boca da jogadora, entendeu? Então, isso acontece, né, em todas as esferas. Érica? Ô, Pipe, só para poder contribuir aí com a nossa experiência, né, minha e do Dani, falando um pouquinho de trabalho, apesar das piadas, eu sempre gostei muito de trabalhar, né? Eu nunca tive um problema com relação a isso, né? A gente tinha as cafeterias, né? Chegamos até as 7 cafeterias antes da pandemia. Tivemos ali, né, vitórias, como, por exemplo, conseguir o contrato para operar dentro da Vale. Então, foram coisas assim. A gente era convidado para poder abrir as cafeterias dentro dos shoppings, né? Então, esses convites vinham para a gente como uma validação do nosso trabalho, né? Daquilo que a gente estava construindo, daquilo que a gente estava empenhando no nosso tempo. E aí, com a pandemia, a gente faliu e perdeu tudo. Perdeu tudo e mais um pouquinho. E mesmo assim, a gente pôde ver a mão do Senhor sendo graciosa sobre as nossas vidas, né? Deus usou pessoas, Deus usou situações, e apesar de ter ficado completamente sem renda, a gente não ficou sem o amparo do Senhor, né? E também não ficamos sem trabalhar em nenhum momento, né? A gente quis se reerguer, a gente tem buscado resolver essa situação, crendo que a gente vai conseguir sair dessa situação que nos acometeu com o fruto do nosso trabalho, que a gente prossegue aí fazendo, né? Então, a gente viveu tempos de boas colheitas, vivemos também o tempo do deserto, e em todo o tempo eu pude ver a mão do Senhor sendo conosco, né? Nos abençoando, nos guiando, nos guardando, e isso foi uma experiência tremenda para que eu pudesse entender que eu gosto de trabalhar e vale a pena. É muito bom. Que massa, Érica. Que Deus certamente tem ajudado aí, né? Vocês assim, a vencer isso, e válido assim, lembrar o conceito que a Bíblia traz, né? E que o final dela é o jubileu, né? Onde a cada 50 anos em Israel as dívidas eram perdoadas, né? E as terras voltavam aos seus donos. Isso em Cristo acontece, né? Quando nós somos perdoados dos nossos pecados, mas isso também acontecerá, né? Porque o nosso trabalho no novo céu e nova terra, não vai ter dívida, né? Graças a Deus. Ju? Então, para a gente só falta 47 anos. Vai lá, Ju. Eu quero aproveitar o ensejo para poder fazer um testemunho, que esse ano eu fui até a sua casa, acho que você se lembra, de pegar aconselhamento, porque eu estava muito preocupada com o desenrolar da clínica. E engraçado que eu cheguei na casa dele e falei assim, eu estou cansada de ser Adão, eu estou querendo ser Eva um pouquinho, porque desde que eu me entendo por gente, eu vim de uma família muito humilde e eu sou a mais velha, então eu tive que cuidar da minha mãe, cuidar dos meus irmãos, depois eu sou praticamente mãe solteira, cuido dos meus filhos, e sempre a mulher tem essa sobrecarga de trabalho, porque ela precisa ser mãe, precisa cuidar das coisas de casa e ainda precisa desenvolver as suas atividades empresariais, vamos dizer assim. Como eu sou dona do negócio, então eu tenho que pensar em todas as fases. E aí eu fiquei muito angustiada, porque eu olhava para o trabalho como um fardo.
Eu olhava o trabalho como eu trabalho e às vezes eu fazia a seguinte analogia, parecia que eu estava num poço de areia movediça, que quanto mais eu tentava, quanto mais eu me esforçava, quanto mais eu brigava, né, para as coisas darem certo, mais eu me afundava. Aí eu lembro que a Débora virou para mim e falou assim: confia no Senhor. Eu falei assim: aham, vou confiar no Senhor, ele vai pagar todos os meus boletos, vai pagar todas as coisas. Eu falei assim, você precisa ser uma mulher de fé, você precisa ter crença que Deus vai prover todas as coisas. E aí eu saí da casa do Pipe assim, meio indignado, falei assim, gente, mas não, a gente não pode ser crente sem ter essa consciência que a gente precisa correr atrás das coisas, que é se confiar, não pode ser uma coisa assim muito fora do tangível, né? E aí eu guardei isso no meu coração. E para quem ainda não ouviu falar, eu sou nova, tenho só 3 anos de conversão, e muita bagagem de coisas do mundo, e que às vezes eu não tenho muita interpretação de como é o pensamento cristão dentro dessa nova realidade que eu vivo. E aí, o que eu tenho para dizer hoje? Que Deus, e eu cheguei na igreja, também o Pipe viu, a Mel viu, muito angustiada, porque as coisas continuavam ruins lá na clínica, e eu não via uma saída. E aí, num sonho, Deus virou para mim e falou assim comigo, né, nesse sonho, que foi aí que aliviou essa angústia que eu estava sentindo, que eu iria passar por tudo isso, mas que as batalhas da minha vida era Ele quem estava me dando. E enquanto eu não aceitasse que eu tinha que estar ali naquele momento lutando o que eu estava lutando, as coisas não iriam se aliviar. Então, para aqueles que às vezes estão trabalhando, que não vê resultado dos seus esforços, que às vezes a gente fica esperando um mundo maravilhoso de Gumball, né, onde todas as coisas se resolvem da noite para o dia, esse semear, esse plantar, esse esperar o fruto ficar maduro para a gente colher e degustar, isso realmente leva um tempo, e a gente tem que ter essa paz que a Débora me falou, e eu não consegui ouvir nem experimentar exatamente o que ela queria me dizer naquela noite, mas isso acontece a partir do momento que a gente não olha para o trabalho como um fardo, e sim como um processo, como um caminho que precisa ser seguido, um aprendizado que a gente tem, e que não existe nada que aconteça na nossa vida que realmente não seja da vontade de Deus. Amém, Ju. Graças a Deus. Deus seja louvado, porque de fato Ele supre todas as coisas. Gente, na página 42, a Ju até, né, mencionou assim, um pouco dessa idolatria, né, do trabalho, faz parte muito da nossa cultura, e no meio do segundo parágrafo, ele diz assim: quem faz do trabalho o propósito de sua vida, mesmo que seja o ministério cristão, cria um ídolo que compete com Deus. Nosso relacionamento com Deus é o alicerce mais importante da vida. E, na verdade, impede que todos os outros fatores, trabalho, amizades, família, lazer e diversão, se tornem tão importantes a ponto de se transformarem em vício e distorção. Aí ele vai trabalhar sobre, aqui ainda, o descanso e o trabalho. Ele traz a ideia do lazer, e cita aqui um filósofo católico, que é o Piper, né? Eu estou próximo desses caras, é o Piper, tem o Piper e tem o Pipe, né? Então está tudo certo. O Piper afirma que lazer não é mera ausência de trabalho.
porém um estado da mente ou alma em que conseguimos contemplar e aproveitar as coisas exatamente como são, sem levar em conta seu valor e utilidade imediata. A mente obcecada pelo trabalho, como é o caso na cultura ocidental, tende a analisar as coisas em termos de eficiência, valor e rapidez. E ele cita então sobre lazer na página seguinte aí, que ele diz assim, Piper escreve: lazer é considerarmos as coisas em espírito de celebração. É o que eu falei, é do texto bíblico, né? É esse espírito que era a viração do dia, né? O lazer vive do reconhecimento. Lazer não é o mesmo que ausência de atividade. É muito mais parecido com o silêncio na conversa dos apaixonados. É como está escrito na Bíblia: quando descansou de toda a obra que havia criado e feito, Deus viu que tudo era bom, muito bom, a fim de que o lazer do ser humano tenha em sua essência o contemplar comemorativo, aprovador, prolongado de olhos inteiros sobre a realidade da criação. Ou seja, até mesmo o nosso conceito de férias e de descanso mental, né, eu acho que o livro toca. Que eu vejo isso muito no ministério, né, que ele é pesado, né? Então, tem hora que se eu não encontro esse escape do lazer como assim, a contemplação daquilo que Deus faz e tem feito, né? O cansaço, ele pede esse tempo de inatividade, que é parte do descanso, mas descanso, né? Então, eu acho que é importante que a gente aprenda a ter esse lazer, né? No meio, né, dessa vida caótica aí que a gente vive. E aqui, então, eu leio o último parágrafo do capítulo, no 44, que diz assim: quando pensamos, odeio trabalhar, é bom lembrar que, embora o trabalho possa ser um lembrete especialmente poderoso e até amplificador da maldição do pecado sobre todas as coisas, ele não é uma maldição em si mesmo. Fomos criados para o trabalho e libertados para ele. E ele, então, entra aqui no capítulo 2 e trabalha a dignidade do trabalho, e ele traz, nas primeiras páginas, algo que eu acho muito importante que vocês tenham isso muito certo, porque é isso que aconteceu. A nossa cultura, ela é grega. Ela tem essa ideia grega, né? Ela é muito platônica. Ela sempre divide a vida de uma forma, né, em andares, né? Então, esse andar de cima é o mais espiritual, o íntimo, né? E as coisas da fé, e aqui a gente vê que o pensamento judaico cristão é diferente. Eu resumo aqui uma anotação que eu fiz nas primeiras páginas, que eu pus assim: culto sem trabalho é igual a pensamento grego. E eles tinham essa ideia, né, de que trabalho é braçal, a matéria era má, então isso não dava valor ao ser humano, então que o, o trabalho mais filosófico e mental, criativo, que tinha mais valor, e isso, se nós formos pensar, isso está na nossa sociedade.
né? Isso está completamente na nossa sociedade, né? Assim, o trabalho do artesão, né? Ele deveria ter muito mais valor que tem o trabalho de um professor, né? Que é muito mental, né? Ele não tem esse valor que deveria. E eu pus assim, culto pelo trabalho é igual a pensamento judaico-cristão. Isso, na igreja, aqui na página 47, ele diz assim, os gregos entendiam que a vida na Terra exigia trabalho, porém acreditavam que nem todos os trabalhos foram criados iguais. O trabalho que usava a mente em vez do corpo era mais nobre, menos animalesco. Aqui no final da página 47, a sociedade moderna fica indignada ao ouvir esse tipo de afirmação. Mas, apesar de não apoiarmos a ideia da escravidão humana, as atitudes que sustentam a declaração de Aristóteles, né, que ele citou mais em cima, continuam vivas e ativas hoje em dia. Nós julgamos as pessoas pelos seus feitos, pelo seu estado social, né? Nós escravizamos ainda. Lucas Dantas. Boa noite, Pipe. Essa relação de hierarquias, né, no meio das organizações, isso muitas vezes traz alguns prejuízos. As grandes lideranças, quando elas deixam de valorizar posições operacionais, elas acham que o tático ali, né, e o estratégico se bastam, e deixam de ouvir quem está na ponta, quem está na base do negócio, eles queimam muito dinheiro, muitas vezes, por se acharem superiores, né? É claro que a hierarquia ela é necessária, as experiências elas são diferentes, as posições devem existir, mas muito dessa ideia de que, olha, o operacional ele não precisa ser ouvido, ele pode ser ignorado, isso acaba se tornando um problema crônico aí nas grandes organizações. E vem, acho que, um pouco disso, da questão dos gregos aí entenderem que pôr a mão na massa é menos importante ou menos valorizado do que pensar e agir de forma estratégica. Verdade, igual. A minha classe mesmo, né? As pessoas não enxergam assim, o pastor como alguém digno de um salário, né? E a Bíblia diz que, né, aqueles que ensinam, aqueles que governam a igreja são dignos de dobrados honorários, né? E eu tenho certeza né, que isso é uma cultura nossa, né? Porque o pastor não é, né? É a brincadeira que o povo faz, né? Você faz o quê? Eu sou pastor. Não, mas você trabalha com o quê? Isso O músico passa acontece. muito por isso também, Pipe. Eu lembro que eu estava cortejando uma garota na adolescência, né? Ela fazendo ali direito, estudando pra caramba. Ela veio me perguntar com que eu trabalhava. Eu disse, eu sou músico. Não, sim, você trabalha com o quê? É isso aí, cara. Detonou. Naquele momento já acabou tudo, não tem jeito. Eu sei, vamos para a próxima. Você foi salvo. Deus Aí, exatamente. Não, te aí salvou. a Bruna, ela ia ficar madrugada fora aí me vendo tocar na noite, ia me acompanhar, me ajudar, vai sair essa aqui, pronto. Gente, na página 49, diz assim, somos convocados para representar a Deus aqui no mundo, administrando o restante da criação em seu lugar como vice-governantes. Somos parceiros de Deus ao fazer as mesmas coisas que ele fez na criação, colocando ordem no caos
usando a criatividade para desenvolver uma civilização com recursos de natureza física e humana, cuidando de tudo o que Deus fez. Essa é a parte fundamental daquilo que fomos criados. Leio a mesma página, um pouco mais embaixo. O trabalho é digno porque é algo que Deus faz e porque nós o fazemos no lugar de Deus como seus representantes. Né? E ele vai, então, antes de passar aqui para a Érica, trabalhar essa ideia do mundo físico, né? Ou seja, mais uma vez, contrapondo com o pensamento grego de que é platônico, de que a matéria era má, né? A gente vê que aqui na página 51, né? Ele diz assim: na verdade, a doutrina bíblica da criação se harmoniza com a doutrina da encarnação e da ressurreição, para mostrar como o cristianismo é profundamente profísico. Segundo a Bíblia, eu saltei alguns aí, este mundo é precursor do novo céu e da nova terra, que será purificado, restaurado e melhorado na renovação de todas as coisas, né? E eu leio aí o último parágrafo aqui da noite, para a gente ter mais falas e encerrar na página 52. Ele diz assim, no primeiro parágrafo. Como já vimos, isso significa que os cristãos não podem desprezar o trabalho que requer contato íntimo com o mundo físico. Cuidar deste mundo físico e cultivá-lo é importante, mesmo que seja apenas cortando grama. Também significa que o trabalho secular, entre aspas, não é menos digno e nobre do que o trabalho sagrado do ministério. Somos corpo e alma, e o ideal bíblico de Shalom inclui também o vicejar físico quanto o espiritual. Alimento que nutre, telhados que barram a chuva, sombra que protege do calor do sol, a satisfação das necessidades materiais e dos desejos de homens e mulheres. Quando os negócios produzem bens materiais que melhoram o bem-estar da comunidade, estão engajados em trabalho que importa para Deus. Dani. Eu vou até confessar algumas dificuldades que eu tive ao longo da minha vida profissional. Eu trabalho desde cedo, tive a oportunidade de trabalhar com carteira assinada muito cedo. Eu lembro a data, tá? O dia e a data que eu fui assinar a carteira de trabalho, tá? A data sempre. E eu sempre fui ensinado, eu tive um pai na fé, um cara foi sensacional comigo, e ele sempre me ensinou que no mundo corporativo, de modo geral, você trabalhar como se você fosse trabalhar para Deus mesmo, né? A gente até brincava que eu tinha que lembrar sempre de Lucas 17:10. Se eu me considerava um servo inútil se eu fizesse só aquilo que meu trabalho mandava fazer. Então, sempre quis entender o que eu estava trabalhando, para poder melhorar, para poder honrar as pessoas que me contratavam e para quem eu trabalhava. E aí eu via sempre uma dificuldade, essa questão do evangelismo no local de trabalho, né? Eu via gente com Bíblia, parando o trabalho para poder ler Bíblia, evangelizar e tal. E isso, de uma certa maneira, não alcançava a galera. Enfim. E quando eu e a Érica, a gente decidiu empreender, não foi nem pela questão da grana mesmo e tal, mas o nosso objetivo era a liberdade de tempo. A gente queria formar família, queria ter filhos, a gente queria ter essa liberdade para estar com as meninas, né? E ao longo desse período todo, a minha maior dificuldade no mercado de trabalho foi me relacionar com clientes. Eu falo assim, com o coração doído, e desde quando, nas empresas que eu trabalhava como funcionário, que eu exercia a carga de liderança nas minhas empresas, os piores funcionários com quem eu trabalhei foram os crentes. Então, assim, é difícil, muito ruim.
mas eu tive essa dificuldade. E hoje eu tenho até hoje de encontrar alguma pessoa, de repente, no mercado de trabalho, algum colega de trabalho, a pessoa fala, não, lá de cara, falar que sou crente, nossa, dá até um arrepio, assim. Então, eu tenho essa dificuldade hoje de lidar com crentes no mercado de trabalho. Isso, eu já ouvi isso de outras pessoas. Samuel. Boa noite aí, estão me ouvindo, beleza? Sim. Essa parte aqui da página 52, Vitor, que você falou, esse parágrafo que você leu, me lembrou de um negócio que é importante. Talvez ele discuta isso mais para frente, mas é que, assim, mais cedo a gente falou de resultado, da questão do trabalho mensurado com resultado, com meta, equiparado com essas coisas, mas que talvez o melhor, de vez em quando, talvez aconteça um paradoxo de que o melhor trabalho, talvez, como cristão, seja não desempenhar o melhor resultado. Por exemplo, talvez um pastor com mais resultado, entre aspas, não esteja pregando o evangelho verdadeiro, e por isso ele está sendo um pastor com mais resultado. Entende? Talvez às vezes, como cristão, para a gente fazer um trabalho melhor, a gente vai ter que ter piores resultados. O que vocês acham disso? Eu entendo isso e concordo se isso for para que outros também tenham resultado, né? Assim. Deixa eu dar um outro exemplo, então, que foi o que veio na minha mente, por exemplo. Aqui ele fala aqui na parte, cadê? Contato íntimo com o mundo físico, cuidar desse mundo, né? Cultivá-lo. Então, assim, cuidar de pessoa, cultivar, cuidar do mundo, esse tipo de coisa. Então, se você tem um trabalho que quando você entrega mais resultado, você está destruindo o mundo, talvez. Entendeu? Ou você está vendendo um produto que faz mal para as pessoas, esse tipo de coisa. Ok. Ou, o exemplo que veio na minha mente foi aquele cara, que você já deve ter visto a história, que ele criou a função de rolagem infinita do Instagram. E ele se arrependeu disso, porque isso aumentou o vício de gente nas redes sociais. Ele se arrependeu, ele não tinha noção disso. Mas às vezes acho que já deixou claro o que eu quis dizer. Entendi. Então, assim, o trabalho, ele tem esse propósito de trazer o ser humano de volta, né? Então, isso, então, assim, a qualquer custo, igual a Mel colocou, né? Então, a consciência cristã, ela não só nos leva a enxergar o trabalho de uma maneira diferente, mas até mesmo escolhermos, né, as formas que as coisas são feitas e o que será feito. Tá? Gente, eu vou passar para a Ju e a gente encerra, beleza? Fala, Ju. Ju? Fechando esse raciocínio aí do Samuel, quem assistiu o filme Oppenheimer, que fala exatamente do físico judeu que descobriu o poder da bomba atômica, né? Quando você olha o cristão dentro da ciência, a gente tem que refletir muito bem como que esses experimentos, como é que esse desenrolar dessa inteligência que vai se propagar para o futuro, porque o que a gente faz tem consequência, mas o mau uso daquilo que se faz por alguém que não seja cristão, isso pode impactar a vida de muitas pessoas, né? Então, é mais ou menos complementando o exemplo aí que o Samuel deu. Só para terminar, um dado que eu não sei se vocês sabem é que os maiores prêmios Nobel, né, do mundo, se você pesquisar, não foram dados a ateus, mas
a cristãos ou a judeus, né? Então, isso é uma coisa interessante para a gente fechar para cima, né? Que, assim, o trabalho outro dado importante, não tem no mundo, né, instituição que mais ajuda o pobre, que mais entra na favela, que mais gera oportunidade do que a igreja evangélica, né? Então, de fato, nós temos aí, né, os nossos percalços, que são, julgo eu, por falta de ensino, correto, mas que a igreja continua sendo, né, essa luz, né, que a gente vê. Então, assim, nós temos a faca e o queijo na mão, gente. Vamos fazer valer a pena. Amém? Então, a gente se encontra no próximo encontro. As datas estão todas no app. Muito obrigado. Vamos junto. Somos a ponte. Beijão para todos. Tchau. Valeu, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.